O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Mateus coloca esse episódio da cura do leproso justamente depois do Sermão da Montanha, onde Jesus mostra que ele não só ensina, mas ele também tem autoridade. É impressionante esse ato de fé que o leproso realiza diante de Jesus, porque ele ali está fazendo uma confissão da divindade. Se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Na época de Jesus, a lepra era incurável e por isso que todo aquele que ficava curado da lepra tinha que se apresentar ao sacerdote, porque era a verificação de um milagre, de uma obra que só Deus podia realizar. Só Deus podia curar o leproso, por isso Jesus fala para ele: te mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Quer dizer, testemunhando que ali tinha alguém que fazia uma obra que só Deus pode realizar. E justamente Jesus realiza essa obra depois de tudo aquilo que ele falou no Sermão da Montanha, já colocando em prática, de certo modo, todos aqueles preceitos, aquelas palavras que ele tinha falado, e transformando elas em atos, em gestos concretos de salvação, de cura, de purificação. Nós, irmãos e irmãs, estamos vivendo, nós também, um tempo de um pouco de exílio, como é narrado na primeira leitura, um exílio onde tudo aquilo que a gente confiava, de repente a gente é arrancado daquilo que a gente estava acostumado a fazer, muda, se altera e altera a nossa vida. Nessa leitura que a gente escutou, Sedecias, que tinha sido nomeado rei, recebe um castigo duríssimo por ter querido fugir e escapar daquela situação em que ele se encontrava, aquele domínio da Babilônia sobre o reino de Judá. E Sedecias, então, e todos os seus filhos, né, recebem um castigo terrível. Ele, antes de ter cegado os 2 olhos, ele assiste à morte dos filhos dele, da mão do rei Nabucodonosor. E ali começa para o povo de Israel um exílio muito longo, de uns 70 anos, onde o povo procura não esquecer de Jerusalém. Um dos salmos talvez mais tristes de todo o saltério da Bíblia é justamente esse que a gente
recitou depois dessa leitura. É um comentário, aqueles estrangeiros, aqueles pagãos que nos exilaram, que nos arrancaram da nossa terra, que nos mantêm longe dela, agora eles querem que a gente cante os nossos cantos alegres, os cantos que a gente cantava quando ia ao templo de Jerusalém. Então eles nos dizem: cantem para nós aqueles cantos bonitos de vocês, mas nós estamos longe da nossa terra, como é que a gente vai cantar esses cantos longe dela? Então as nossas harpas, os nossos instrumentos musicais, a gente pendura nos salgueiros, que aqui no Brasil se chamam também o salso chorão, né? Aquela árvore, porque ela parece que está chorando, tem os galhos inclinados e nasce na margem dos rios. Então, ali junto dos rios da Babilônia, o Tigre e o Eufrates, né? Os dois grandes rios, eles penduravam os instrumentos deles, as harpas deles, com as quais eles costumavam cantar os cantos de Sião, e deixam elas penduradas ali. Não queremos cantar e não queremos nos esquecer de Jerusalém. Então, ali o salmista, ele pede a desgraça para ele se um dia ele se esquecer de Jerusalém. Que se colhe a minha língua no céu da boca, que se resseque a minha mão, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Nós, irmãos e irmãs, né, no nosso estado no mundo, nós que já recebemos a vida eterna, que recebemos a vida do ressuscitado, que vivemos já de modo antecipado no reino de Deus, também nós vivemos uma situação de exílio no mundo. Na oração tão bonita da Salve Rainha, a gente diz justamente isso. Os desterrados, os degredados filhos de Eva, né? O degredo é esse, o decreto do exílio, né? Somos os degredados filhos de Eva, os exilados filhos de Eva. Então, somos exilados, estamos no exílio, estamos longe do reino de Deus, estamos longe do paraíso, já vivemos, de certo modo, a vida nova, a vida do ressuscitado, mas vivemos ela no mundo de morte, vivemos nela no mundo que existe toda, né, a lógica do mundo, a lógica contrária ao reino de Deus. E é nesse sentido que Cristo também vem nos purificar, porque depois, pouco a pouco, a gente vai perdendo a memória da Jerusalém. A gente perde a memória e vai esquecendo que a nossa pátria é a pátria eterna, que o nosso alimento ele está na mesa do banquete definitivo do Cordeiro. A gente esquece isso e vai se acostumando com a Babilônia, vai se acostumando com o exílio, vai esquecendo quando os filhos de Israel, depois de 70 anos, voltaram para Jerusalém e foram redescobertos os livros da Escritura. Quando começaram a ser lidos esses livros, eles não conseguiam mais entender, eles precisavam de alguém que interpretasse. Eles tinham nascido falando já a língua da Babilônia, já a língua do império daquela época, que era o aramaico, já não mais o hebraico. Então eles precisavam que alguém interpretasse para eles, porque eles não conseguiam mais entender o que aquelas palavras queriam dizer. Já tinham ficado, de certo modo, longe. Nós também, irmãos e irmãs, podemos nos acostumar com o nosso exílio
e nos contentar com as migalhas que esse exílio nos dá e nos esquecer que nós somos chamados por uma felicidade infinitamente maior, por uma alegria infinitamente maior que não para nunca, que não cessa nunca, que não termina. Então, também Cristo precisa nos purificar desse estar acostumados com o pequeno, estar acostumados com a mediocridade, estarmos nos contentando com migalhas de vida, com migalhas de amor, para que a gente volte outra vez o nosso olhar para a plenitude de Deus, para a plenitude da comunhão com Deus, da comunhão definitiva com Deus. E que essa plenitude nos suscite no nosso coração uma saudade do reino. Muitos influenciados pelas doutrinas e ideologias materialistas dos últimos séculos, entenderam que o cristão devia olhar menos para o céu e mais para a terra, porque enquanto ele olha para o céu, ele esquece da terra. Essa afirmação não é verdadeira. Não corresponde à vida dos santos. Se a gente for olhar a vida dos santos, que são o modelo do cristão, eles não são o cristão extraordinário, são o cristão ordinário. O estado normal do cristão é o santo. Quem é cristão e não é santo está subnormal, porque o normal é o santo. Na vida deles a gente não encontra nenhuma divisão entre a saudade do reino definitivo e os frutos e as obras que se fazem de amor, de caridade, de entrega nesse mundo. As duas coisas estão conectadas, as duas coisas têm relação uma com a outra. Porque quando a gente perde a visão de Deus, a visão do reino definitivo e começa a pensar menos oração e mais ação, no que se transforma essa nossa ação sem oração? Se transforma numa obra humana. E a obra humana vem com as ambições, com as mesquinhezes, com as disputas de poder, vem com todos os vícios próprios da Babilônia, não do reino de Deus, não da Jerusalém celeste. Então, é importante e é benigno que, por permissão de Deus, a gente seja purificado de tantas obras nossas que estavam misturadas com o pensamento e com a mentalidade que não é a do reino, que é a mentalidade que é da Babilônia. E é saudável para quem puder aproveitar, para quem tiver o coração aberto à graça de Deus, é saudável passar por esse tempo que a gente está passando. Tempo de purificação. Tempo de a gente também se reconhecer leproso. A lepra da Babilônia pegou na nossa pele e nos faz raciocinar não mais segundo o reino, mas segundo a lógica da morte. E é então o momento da gente se apresentar diante de Cristo e dizer: Senhor, se tu queres, podes me purificar. Purifica, Senhor, de tudo aquilo no meu coração que não é teu, que não pertence a ti, que não pertence ao teu reino. Me faz amar as coisas do reino, me faz ser, como dizia um autor, o cristão é uma árvore de cabeça para baixo, que tem as raízes no céu e os frutos na terra. Ajuda a fazer essa purificação, ajuda a, de novo, ter o olhar voltado para ti, voltado para aquilo que é eterno, porque só assim realmente eu posso dar frutos verdadeiros, frutos segundo o reino de Deus, nesse mundo, nessa Babilônia, nesse exílio em que nós nos encontramos.